Então vamos lá, bom dia. Estou gravando essa aula para depois a gente ter material aí disponível na internet também. Então nós vamos trabalhar hoje o trabalho em equipe e esse novo módulo do MaxQDA, que é o Team Cloud. Então, no primeiro momento, as opções que você tem para trabalhar em equipe utilizando as diversas licenças disponíveis e depois esse novo módulo entrando como uma opção para você usar, colocar os dados na nuvem e compartilhar também com os pesquisadores que estão no seu projeto e ter mais facilidade. Então, a agenda, nós vamos entender como é que pode se organizar o trabalho em equipe, depois nós vamos ver essas 3 opções para transferir seu projeto, como é que você consegue transferir, mesmo em licenças, que agora você tem licença de estudante ou licença perpétua, essas licenças sem ser a licença, e a licença de subscrição também, claro, você pode trabalhar com essa parte sem usar o Cloud, Team Cloud, e aí você consegue transferir parte do projeto, juntar 2 projetos, como é que você mexe, como é que trabalha em paralelo, um pouquinho da proteção também, entender como é que os usuários podem ter segurança ali dentro, em termos de ter um nível mais de conseguir trabalhar no projeto como um todo, o outro já restrito a só as codificações, e também o processo, depois entrando já no Team Cloud, o processo de trabalho no Team Cloud, onde a gente vai trabalhar como que ele faz essa interação entre a interface e do Team Cloud, usando a nuvem, como que é esse trabalho em equipe e como que você pode ter o projeto mais, vamos supor, de forma interativa entre as pessoas que estão trabalhando ali. Então, o trabalho em equipe, você tem que ter ali o aspecto organizacional, técnico, nós vamos considerar isso, e metodológico, para você se organizar. Geralmente, quando você está ali no trabalho em equipe, entender que você vai ter uma análise baseada na divisão do trabalho. Importante é isso. Claro que o MaxQDA oferece também uma ferramenta que a gente não vai tratar hoje, mas é a inter-relação de codificação, ou seja, você consegue comparar o que 2 pesquisadores estão fazendo, codificando, fazer uma comparação e depois fazer uma análise disso para ver o que é coerente, o que eles codificaram de forma coerente, o que não, utilizar até algumas ferramentas, tem uma ferramenta para isso, a conexão, a codificação, a inter-relação de codificação. Mas não é o assunto de hoje. Primeiro, o inicial, que sempre o MaxQDA a gente tem que levar em consideração? O arquivo agora mx22. Esse arquivo sempre vai ser o arquivo do projeto. Então, sempre vai estar, você vai salvar numa pasta, que é a sua pasta de projeto, e sempre vai estar trabalhando com esse arquivo e sem usar o Team Cloud, que é onde coloca esse arquivo na nuvem, que é o arquivo mx22, ele vai ser compartilhado na nuvem. Se você não estiver usando licença perpétua, estiver usando licença estudante, você vai sempre estar trabalhando com esse mx22. Então, é o arquivozinho onde tem o backup e os arquivos de mídia, arquivo de vídeo, esses são arquivos externos. Então, tem que trabalhar esses arquivos de forma externa. Então, por exemplo, se eu estou compartilhando o projeto entre a equipe e alguns membros da equipe lá baixa vídeo, áudio, faz transcrição, quando eu for fazer a união desse projeto, eu vou precisar trazer essas mídias, entender como funciona. Isso a gente vai mostrar daqui a pouquinho como funciona. Configuração do ladinho direito lá, vou mostrar também lá no MaxQDA, onde eu vou configurar onde vai ficar os arquivos externos e onde eu vou configurar também onde vai ficar backup, por exemplo. Tem meus backups, que é muito importante fazer backup sempre.
Como que eu faço backup? Eu salvo o projeto, ele vai salvar dentro, você pode salvar dentro de backup, quando ele faz o automático. Quando você passa muito tempo sem salvar, ele fala assim, quer fazer backup? Mas aí o ideal é essa pastinha você colocar na nuvem, ou a pastinha do seu projeto, né, que vai ficar lá, ó, por exemplo. Eu vou escolher onde é que eu vou salvar o projeto e vou colocar na nuvem. Então, em cima disso, vamos sair um pouquinho aqui, vamos mostrar esta parte dentro do MaxQDA. Vamos pegar aqui 3 mesmo. 3. Tá sem nada aqui, só para... Já não tem aqui, então aqui é MaxQDA. Então, por exemplo, olha aqui, quando eu venho aqui, ó, uma dos pontos interessantes, esse aqui é onde está, eu vejo, né? Onde está meus externos, onde estão os backups e algumas outras configurações. Mas aqui eu tenho algumas opções de como que eu faço um backup, né? Como que eu venho e posso fazer um backup. Eu posso vir aqui e salvar como, e aí eu poderia gerar aqui um backup, por exemplo, que é um arquivo de backup onde eu poderia salvar na mesma pasta, depois colocar na nuvem e continuar trabalhando. Ou não, né? Só salvei o backup, vou lá, jogo na nuvem e tudo mais. Agora eu tenho aqui essa questão de quando eu estou trabalhando com mídia. Ó. Aqui eu não tenho nenhuma mídia, só tenho as entrevistas aqui, que são as entrevistas já estão transcritas e tudo mais, escrito. Mas aqui ó, eu não tenho, não tenho nenhuma mídia, então essa opção de criar conjunto de arquivos de dados externos não fica ativa. Né? Eu estou sem nenhuma mídia. A partir do momento que eu incluo uma mídia, eu importo aqui dentro um vídeo, por exemplo, né? O que acontece? Isso aqui vai ser, quando eu importo um vídeo, ele vai me trazer ali dentro, importar direto do Teams Cloud, que é o fontes, por exemplo. Importar aqui dentro. Não tem transcrição, então ele importou lá o arquivo de... Vendo? Tá aqui o vídeo. Então agora, quando eu venho aqui no iniciar e vou nos arquivos, ó, essa opção ficou, eu tenho essa opção. Então eu poderia criar um arquivo agora de dados externos, porque eu tenho dados externos, eu não tenho só o MX22, agora eu tenho também arquivo de vídeo. Então quando eu vou fazer backup, eu faço não só o salvar como aqui, né, que nem a gente fez, mas também eu vou ter que criar um arquivo de vídeo externo. Então, eu vou ter que, ó, ele vai perguntar para mim, você vai criar um arquivo zip comprimido das suas mídias? Eu dou OK. Ele vai falar, vai ficar nesse caminho, mesmo caminho que está o seu MX22. Então, você vai, dar OK. Na hora que eu dou OK, ele vai e cria lá esse arquivo de mídia. Né? Então, ele vai vir aqui nas fontes. Olha lá, criou o projeto zipado, né, compactado, que a gente chama, né, das mídias também. Então, se eu fosse... agora eu quero passar isso para alguém. Não, se fosse... Como é que eu faço para transferir isso para um outro pesquisador? Como eu fiz o arquivo de backup lá, eu poderia vir aqui, então, vou salvar esse projeto como projeto, por exemplo, pesquisador 02, né? Por exemplo, a hora que eu salvo ele, já abrir a conta só. Eu poderia trabalhar nela, mas não. Mas eu fecho. Como eu já exportei esse arquivo, eu fecho. Passo para outra pessoa. O que acontece? Ela vem aqui, ó, e vai ver aqui, ó, pesquisar. Vou pegar esse arquivo, tanto esse do pesquisador 2 como o arquivo que eu compactei as mídias, e vou enviar por e-mail ou colocar na nuvem. Agora eu não estou trabalhando, não estou mexendo com o Team Cloud ainda, estou trabalhando com licenças normais, né? Licenças que são as licenças tradicionais. Então eu venho aqui, ó, quando eu clico, ele vai abrir. Trazer aqui, aí eu vou falar assim, agora eu quero importar
Importar não, quero trazer os arquivos externos. Então agora, ó, primeiro eu criei lá no outro projeto, salvei como pesquisador 2, mandei para o pesquisador, aí o pesquisador 2 entra, abre o arquivo MX22 e descarrega o lote de arquivo de dados. Então ele vai vir aqui e vai pegar esse arquivo zip. Ó. Vê que aqui já aparece pastinha só para o ponto zip. Então tudo que tem as imagens muito grandes, vídeo, áudio, tudo está aqui dentro. A hora que eu peço para abrir, ele abre. Os dados foram descarregados com sucesso. Eu dou OK, então eu já consigo também abrir o arquivo de vídeo dentro do outro projeto. Então aí ele, como é o outro pesquisador, já consegue. Então dessa forma também eu já tenho uma forma mais de pensar numa forma compartilhada. Né, do projeto, ou seja, já poderia de forma linear, que é o próximo passo aqui que a gente vai ver nos slides, eu conseguiria de forma linear, né, transferir um projeto inteiro para outro, e é uma das 3 opções de transferência. Então, além do backup, na primeira parte, né, na organização, além de saber essa questão dos arquivos externos e desse arquivo .mx22, eu também consigo transferir esse arquivo para outra pessoa trabalhar de forma linear. Ele trabalha, passa para mim. Eu trabalho, passo para ele. Isso de forma linear, não trabalhando em paralelo. Né? Mas eu tenho opções, né? Não só de trabalhar em linha, assim que a gente chama, de um passar para o outro, mas também eu consigo trabalhar em paralelo, 2 projetos, e depois mesclar esses projetos em um único. Então eu mando para um pesquisador trabalhar, mando para o outro, eu trago desse, mesclo com o arquivo, a gente pode chamar de arquivo mestre, né? E o outro pesquisador me manda, eu também mesclo com esse arquivo mestre e vou trabalhando dessa forma. Aí eu vou conseguir transmitir, né? Assim, fazendo essa transmissão dos projetos do MaxQDA. Então, o primeiro que a gente trabalhou, que eu já demonstrei, eu entreguei um projeto MaxQDA completo para outro membro da equipe. Eu só passei o ponto MX22, depois eu passei o arquivo compactado das mídias. Ele entrou e baixou esse arquivo. Mas eu posso mesclar os projetos MaxQDA. Essa é uma outra opção que eu posso fazer aqui dentro, que é a opção de conseguir mesclar esses projetos. Vamos, por exemplo, se eu pego aqui vou pegar esse aqui mesmo. E, por exemplo, eu poderia pegar aqui o número, deixa eu abrir esse do número 1. Aqui eu tenho esse aqui, então vou colocar aqui do lado 3, fechar aqui, vou colocar aqui o número 1, o arquivo número 1, ó, com 2 projetos, eu mandei, o número 1 está trabalhando num projeto número 1, um pesquisador está trabalhando no voluntário número 1, que é esse, e o outro está trabalhando no 2. Olha só, nesses aqui, ó, que se a gente olhar, por exemplo, ó, o número 3, ele não tem, ele está só com aquela, e o número 2 aqui, o arquivo 2, ele está com as entrevistas e não tem aquele vídeo. Se eu vim aqui dentro do número 3 aqui, ó, posso pegar ele, ó, importar também aqui dentro, 2 entrevistas a mais, vou pegar aqui, ó, 2 entrevistas a mais, fontes, a 4 e a 5. Ele só tinha até a 1 e a 3, agora eu importei a 4 e a 5. O projeto número 1 estava só com as 3 e não tinha a entrevista 4 e 5, ó, número 1. Projeto 3, eu acabei de importar essas duas. Então, o que eu posso fazer? Eu posso, por exemplo, fecho aqui ó, o 3, posso fechar, posso vir aqui no 1 e fazer assim, ó. Eu quero unir
os projetos. Quero fazer uma união. Quero trazer o que aquele pesquisador está fazendo, o voluntariado 3. Ele vai perguntar, você quer trazer as anotações, quer que importa a documentação? Não, eu vou unir também, se tiver grupos eu vou unir. Eu não quero importar os já existentes que estão ali. Quando eu faço isso, ó, eu consigo importar o que estava sendo feito naquele projeto 3. Ele fala, vou fazer um backup. Beleza, ele trouxe aquele dali. Quando eu aqui, fechei, trouxe lá o voluntariado e falta trazer as entrevistas. Vou abrir aqui de novo, abrir a número 3. Aqui dentro. Vamos apresentações. Vou pegar aqui, fonte, entrevista, abrir, fechou. Pego o número 1, trouxe as mídias, aí no número 1, vamos lá, vamos unir, vamos trazer fontes 3, é que eu estava trabalhando no outro, no pesquisador, não estava no 3, ok, agora trouxe, eu tinha salvo como pesquisador, então ele não estava, então ele trouxe aqui, ó, fiz um merge, um unir projetos. Ele trouxe as duas entrevistas que estavam naquele projeto 1. Eu bato aqui, né, eu escolho qual que eu quero fazer o merge e trago para cá. Então, é dessa forma que eu vou trabalhando. Mas, além disso, eu posso também ter, assim, só quero exportar a lista de códigos, por exemplo. Suponha que eu quero só exportar a lista de códigos. Eu não quero exportar tudo, quero exportar só a lista de códigos. Então, eu posso vir. Vou abrir aqui um projeto, agora um projeto 2. Então, a gente trabalhou com o projeto 1 e 3, a gente viu que quando eu importo um, posso passar para o outro. Mas imagina que eu tenho um outro pesquisador trabalhando num outro projeto, eu coloquei como número 2, ó, onde nesse outro projeto, olha lá, eu tenho as listas, eu tenho os códigos aqui, tudo codificado, ó, bonitinho, né? E, por exemplo, vou pegar um outro aqui, vou pegar o próprio 3, vou montar o 3 aqui, vamos ver se ele tá, como é que ele está com as hierarquias. Eu tinha deletado essas hierarquias, deletou. Aqui, ó, o 3, ele não tem hierarquia de código, né? Eu já fiz o merge lá com o outro, e depois, lógico, eu posso fazer o merge dele também com aqui. Ai, ficou aqui em cima isso. Opa, aqui. Fazer os dois um do lado do outro aqui. Fica bem interessante. Então, olha só. Eu estou trabalhando agora com outro projeto também, com outra versão, né? Então, outro pessoal. Então, aqui eu não tenho ó, a lista de código, eu não tenho aqui dentro. Aqui eu tenho. Né? Então, no número 3, eu tinha as entrevistas, já joguei naquele número 1. Aquele número 1 pode ser, por exemplo, o mestre. Joguei tudo que tinha lá dentro. Ó. Joguei lá dentro isso aqui. Ou o 3 pode ser o mestre e trazer as outras, né? Fazer os merges. Então, ó, eu tenho esse projeto aqui, ó. E aqui eu não tenho hierarquia. Como que eu faço para passar só a hierarquia de códigos para o lado de cá? Né? Então, a forma de fazer é, por exemplo, você vem aqui no arquivo, nesse arquivo, que é o arquivo 2, e vou vir aqui e vou exportar a lista de códigos. Eu posso vir daqui, ó. Vem aqui, ó, exportar lista de códigos. E eu escolho essa opção, lista de códigos Max QDA. Então, vou exportar só a hierarquia aqui dos códigos. Ele tem um arquivo que é um ponto .mtr. Esse pontinho MTR. Então, eu consigo vir, ele vai me salvar lá dentro. Eu vou colocar ó, hierarquia, posso chamar os códigos. Hierarquia dos códigos. Quando eu salvei,
Aqui, ó, vou no outro projeto aqui, no número 3, que não tem nada. Venho, vou em códigos, ó, e mando importar essa hierarquia. Abrir. Ó, ele trouxe toda a hierarquia. Só que não trouxe as codificações, né? Então, eu só importei a hierarquia para que o outro trabalhe e tudo mais. Então, ele importa só a hierarquia nesse caso. Mas aí, eu poderia unir também, de novo, tudo isso num projeto mestre. Então, eu posso vir, vamos fechar tudo. Ó, vou pegar mais 2 outros projetos. Ó, o 3 está aqui, eu vou passar ele para baixo de novo. Estou vindo com o 3. Ó. E agora eu vou abrir o 3 e o 4. Olha o 4, o que tem. Ó. O 4 está todo codificado, tá vendo? Todas as codificações, tem a hierarquia. E tem, por exemplo, além de Porto Velho, tem Manaus. Codificação de Manaus. Né? Então, e o 3, o que ele tem? Ó? Ele não está codificado. Não, tá. Tem as codificações. Tá vendo? Tá sem as codificações ali. E também ele não tem Manaus aqui dentro. Tá sem Manaus. Então, poderia, de uma forma muito simples, vamos fechar o 4, vamos pegar o 3 aqui e falar assim, ó, quero unir esses 2 projetos. O 4, vou abrir. Ele fala, não quero importar tudo, vou importar os documentos que estão ali dentro. Então, ó, ok, olha o que ele fez. Ele trouxe aqui o que estava lá dentro. Como eu pedi para ele não tirar, se tivesse alguma coisa dentro de Porto Velho, ele trouxe também. Ele manteve aquelas. Se eu tivesse colocado aquela setinha, essa daqui, ó. Se eu tivesse colocado isso aqui assim, ó. Esse aqui, ó. Aí, se eu não importar documentos existentes, ele não importaria essas outras 3 entrevistas. Mas às vezes as pessoas colocam com o mesmo nome, então você pode fazer. Mas ele trouxe, por exemplo, por 3, Manaus, as outras entrevistas que não estavam antes, e codificou, trouxe as codificações. Né? Então, eu tenho as codificações agora também no arquivo 3, que eu trouxe do arquivo 4, né? Que o outro pesquisador no 4 estava trabalhando. Então, olha só. Então, eu fiz merge também. Então, eu vou trabalhando dessa forma, né? Até trabalhando com um e com o outro. Então, tenho essas opções. Além dessa opção, eu tenho uma opção de transferir só os segmentos codificados. Essa é uma outra opção também interessante. Ou seja, eu não vou passar o projeto inteiro, mas eu transfiro os segmentos codificados, os memorandos e as variáveis. A estrutura mantém a mesma. Né? Então, quando eu vou fazer isso aí, transferir esses segmentos codificados, né, eu tenho a opção aqui de transferir sua hierarquia de códigos, como a gente viu com o MTR, mas eu posso usar um arquivo que é o MEX, que é um arquivo para você exportar só essa parte do que está ali dentro daqueles objetos. Como é que faz isso? Então, a gente já viu como se faz para só a hierarquia, né, de códigos. Vem aqui em código, exporta, depois o outro vai lá dentro do projeto dele e importa aquele arquivo MTR. Agora, para exportar só ali as codificações, os memos e ter essas opções mais amplas, então eu posso fechar, ó, vamos fechar de novo aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar 2 outros projetos aqui, ó, vou pegar o projeto 5. Imagina que eu estou com outro projeto tabelão 5 que tem a mesma os documentos aqui, ó, e ele tem as codificações, tudo mais. Então ele já está aqui codificado, né? Então ele está
aqui dentro, pronto, já com as codificações. Vou deixar ele pequenininho aqui, colocar um do lado do outro. Isso aqui é bom se eu fechasse. Né? Vou colocar um do lado do outro aqui, não está me deixando mais. Vou pegar o 6, ó. E vamos 6 com algumas codificações dele ali também, né? Suponha, por exemplo, que eu queira só então suponha que no arquivo 5 aqui, eu acho que eu tinha tirado, tinha tirado as codificações, mas não tirei. Então, suponha que, vamos dar um exemplo aqui, ó, no artigo 5, suponha que não tem codificação nenhuma. Também vou tirar essas codificações aqui. Deletei. Está sem codificação nenhuma. Artigos no 5. Tirei as codificações, não aparece nada. Não vai aparecer nada do outro lado. Tá? Vou fechar aqui. E no arquivo 6, eu tenho codificado certinho aqui. Eu posso, então, vir dentro desse e fazer uma opção que eu vou vir aqui no 3. Posso bater com o botão direito, aqui embaixo eu tenho ó, trabalho em equipe, exportar trabalho em equipe. Né? Posso exportar dados do arquivo de intercâmbio, do MES. Mas também aqui dentro eu tenho ó, trabalho em equipe, exportar trabalho em equipe. Eu poderia usar aqui também. Então, quando eu faço isso aqui, ó, eu pego aqui, ó, entrevista 3. Ó, qual entrevista que você quer exportar? Eu quero exportar só o que foi codificado em Porto Velho, não o que foi em Manaus. Porque eu quero só que isso apareça lá no outro, para o outro pesquisador, porque eu estou trabalhando em Portugal, ele vai começar, eu quero que ele veja, para ele começar a fazer alguma coisa em Manaus. Então eu dou avançar. Então, essa divisão de trabalho também é importante ter. Né? Não quero que emotion de bombeiro, não quero. Quero só esses códigos aqui e só os códigos que tiverem. Vou deixar todos os códigos, mas eu quero só os que estão em Porto Velho, por exemplo. Né? Eu já tinha escolhido lá. Então os outros códigos não precisa. Se tiver que eu já fiz para Manaus, não preciso. Eu quero exportar para ele só o que eu fiz para Porto Velho. Eu dou Enter. Então ó, ele cria um arquivo MES, né? Um arquivo MES. Então, só né, dos objetos, ele vou colocar como objetos. Quando eu salvou, beleza, fechou. Eu fecho esse projeto, né? Esse projeto é o projeto ali que eu tinha feito. 3, fechei. Quando eu venho aqui, ó, no projeto 6, é esse que eu tinha deletado a função. Esse já está com a hierarquia ali. Vou pegar aqui só o 5. 5 aqui está sem. Não tinha salvo. 3, ó, o 5 está sem os códigos, né? Tem Manaus e Porto Velho, só que eu exportei aquela codificação. Eu venho aqui, ó, trabalho em equipe, pode ser aqui, ó, importar trabalho em equipe. Selecionar arquivo. Aqui, ó, projeto voluntariado, seu objeto, importar. Só essas 3 entrevistas? Só, que são as 3 entrevistas de Porto Velho. Avançar. Só apareceu esses 4 códigos. Você vai querer todos ou você vai querer tirar um? Não quero esse mocho de bombeiro, foi um que era que ele importa porque não faz sentido. Aí eu tiro. Mantenho, vou trazer tudo, vou importar. Ok. Pronto. Então ele só codificou, ó, Manaus manteve 0, não tem codificação. E Porto Velho vieram as codificações. Né? Então, ele só trouxe a hierarquia e as codificações e, né, para Manaus.
ele só trouxe aqui, não trouxe as codificações, mas trouxe as anotações, porque estava naquela configuração lá que eu coloquei, leva as anotações. Né? Então, se eu clicar aqui, ó, não aparece nada. Mas se eu ativar, né? Se eu clicar na ativação de Manaus, não aparece nada, mas se eu clicar na ativação de Porto Velho, vai aparecer as codificações aqui dentro. Né? Então, é isso. Né? Eu tenho essa parte também de conseguir exportar também só o que é feito em equipe, para que dentro de uma perspectiva mais de não vou mudar a hierarquia dos documentos, mas eu vou exportar codificações, né? Eu vou exportar, um trabalhou de um jeito num projeto, outro vai trabalhar de outro. Dividir é bem importante, essa é a mensagem também que a gente tem que ter aqui. Né? Então, esse trabalho em paralelo é isso, né? O importante, né? A estratégia aí é dividir o trabalho antes de iniciar, pensar em como dividir, como que cada um vai trabalhar em alguma coisa, fica muito mais fácil depois para fazer esses merge, trazer os outros códigos. Bom, seguindo aqui a agenda, então a gente passou pela organização, as 3 opções de transferir, tem também a questão da proteção. Se eu estou trabalhando em equipe, eu posso proteger o meu projeto, né? Proteger de que forma? Dando segurança para ele. Essa é uma outra parte bem interessante que eu posso criar, por exemplo, fazer uma ativação, quando eu ativo essa gestão de usuário, eu posso ter usuários diferentes ali dentro, né? E isso mesmo na versão individual, né? Cada um com a sua versão de projeto, eu consigo fazer também isso, eu consigo administrar o que cada um vai poder mexer, alterar, deletar. Vou demonstrar isso aqui, que isso aqui também é bem interessante. Essa parte da segurança ali, né? Da proteção, na verdade, né? Do projeto. Então, eu consigo proteger esse projeto. Estou aqui, ó. Então, por exemplo, estou aqui com 6. Então, eu venho aqui, ó, em equipe, eu vou ativar a gestão de usuários. Ativei a gestão de usuários. Então, assim, ó, qual é a senha? Né? A senha para quê? Para esse usuário aqui, que é o meu usuário inicial, EtherJ. Eu coloco uma senha inicial porque eu já vou ser o administrador. Essa é a primeira vez. Quando eu ativo, quem ativa a gestão é que é o administrador. Ele tem poder ali para tudo. Então, eu coloco 1, 2, 3. Então, esse é o líder, né, do projeto. Eu dou OK. Coloquei 1, 2, 3 aqui, tá? Senha. Então, vai ser usuário EtherJ. Confirmei a senha. Vou dar OK. Beleza, já apareceu aqui a gestão, né, da proteção do projeto. Então, eu sou administrador, eu consigo fazer tudo. Está tudo verdinho. Ó. Atribuir, unir projeto, que esse é o mais importante. Né? Posso excluir documentos. E eu tenho outros níveis. Esse aqui, ó, é o nível 1. Então, esse nível 1, ele tem tudo menos essa de administrador, de líder do projeto. O líder é o único que consegue né, unir projeto, né? O administrador, o admin, consegue unir projeto, incorporar documentos externos e atribuir direitos para o usuário. O nível 1 de proteção, ele não tem isso. Então, eu poderia, alguém pode ter bastante poder, vamos dizer assim, né? O João pode ter bastante poder, mas ele, posso definir uma senha inicial para ele, falar assim, você vai ter a senha 1, 2, 3, depois você muda na hora que você logar pela primeira vez. Eu boto 1, 2, 3, mando o MX para ele, né, e falo para ele, ó, entra com a senha 1, 2, 3. Você vai ter permissão, trabalha, salva uma cópia para depois você mandar para mim que eu vou unir. Eu, Éder, vou mandar para o João e depois ele vai... Então, eu crio... Opa, fechou? Não, fechou. Aqui, o João foi criado aqui. Aí aqui, ó, abrir de novo. A Maria, por exemplo, eu posso customizar esse nível 2. Nível 1 e o nível 2 são iguais. Mas aqui eu posso fazer, a Maria não vai poder nem excluir documento, nem o João pode.
mais experiente e tal, mas a Maria não vai poder excluir, né? Então, ela não vai poder tirar documento dali, excluir código. Ela vai só trabalhar nas codificações, mudar alguma coisa, tudo bem. Outra coisa também, posso mexer aqui, né? Algumas outras coisas. Então, vem aqui, Maria. Ó, Maria. Vou também dar uma senha inicial para ela, que é 1, 2, 3. 2, 3. Vou dar OK. E pronto, e fecho. Aí o nível 3. Nível 3, por exemplo, é um nível que não tem quase nada. Só pode excluir seus próprios segmentos codificados. Poderia criar um aqui também, um Antônio. Aqui o Antônio, ele só pode mexer com os documentos dele, né? Também posso dar uma senha para ele inicial, falar para ele que a senha é essa, mandar para ele o arquivo e ele trabalhando para depois a gente fazer toda aquela estratégia de união. Agora eu fechei. Então o que aconteceu? Eu dei, né, proteção ao projeto. Então dependendo de quem entra, vai poder fazer uma coisa ou outra, né? Então eu venho aqui, ó, quando eu fechei, aí eu vou de novo nele aqui, ó, 6. Olha o que acontece quando eu clico nele. Suponho que eu tenha mandado para todos eles esse arquivo. Cada um vai entrar, né? Ele não pediu aqui. Só o dentro qual. Eu estava trabalhando dentro do 5 no 5 no 6. Ele vai pedir aqui. Na verdade era no 5, projeto 5. Então, ó, eu como Éder, eu tenho acesso a tudo. Mas, por exemplo, o João também vai ter acesso a tudo. 1, 2, 3. O João, ele vai lá, qual a sua senha que você quer? 1, 2, 3. Qual a senha que você vai querer usar? Beleza. Então, o João, ele pode vir, pode deletar a entrevista, já vai aqui, vou deletar essa entrevista, ó, excluir documento. Ele consegue, tá vendo? Eu consigo excluir código, codificação aqui, eu venho aqui, bate aqui, consegue excluir, porque ele é quase um administrador, né? Eu dei permissão para ele lá, nível 1, né? Então, ele conseguiu excluir documentos, excluir código, excluir, né? Ele trabalha, só não consegue unir, que esse é o papel do líder, né? Não consegue criar um novo usuário, que também é o papel do líder, né? Ele não vai conseguir unir. Lá, você não tem permissão para unir o João, né? E também não tem permissão para fazer a gestão. Lá. Aí, esse mesmo projeto, você fala, a Maria vai e abre. Eu estou trabalhando por 5, não sei. Então, ela vem e abre o projeto. Maria. 1, 2, 3. Coloquei maiúsculo, não sei se você reconhece, mas vamos deixar assim. Maria, 1, 2, 3. Qual senha que você vai querer? 1, 2, 3. Pronto, colocou aqui. Então, ela já não consegue deletar, por exemplo, documento. Você não tem permissão. Você não pode deletar, eu quero deletar um código. Não, você não consegue deletar um código. Você não tem permissão, né? Porque ela está sem aquelas permissão. Mas ela consegue, por exemplo, deletar a codificação. Eu quero deletar uma codificação, eu consigo deletar. Lá, deletou a codificação, né? Ela consegue trabalhar algumas coisas, mas não consegue trabalhar outras, né? Consegue só trabalhar. Opa, é isso que eu ia deletar aqui para mostrar que aqui também você pode deletar. Ela consegue deletar. Aí o Antônio. O Antônio vai lá no 5, que é um mais inicial, né? Um usuário MaxQDA mais inicial. Talvez pode... o Antônio. O Antônio não faz quase nada, só as coisas que ele fizer. Não faz só o que ele desenvolve que ele pode mexer. O projeto fica protegido, né? O projeto fica ali bem protegido. Por exemplo, o Antônio entrou aqui, o Antônio não consegue fazer nada. Nem essas aqui que já foram feitas pelo administrador, se ele for tentar excluir, ele não consegue excluir. Não consegue excluir nada, né? Não consegue mexer com
praticamente nada. Mas se ele codificar, por exemplo, o que ele for codificando, na entrevista 5, ele está trabalhando em Manaus, Porto Velho ele não vai mexer em nada. Mas ele vem aqui em Manaus, ele diz, vou codificar isso aqui, tal. Vou aqui na entrevista 4, vou codificar também isso aqui, vou colocar aqui. Vamos só, por exemplo, beleza, então agora nos meus, o Antônio aqui, eu codifiquei Manaus. Então nos meus eu posso alterar, posso vir e excluir. Se eu quiser excluir, eu excluo. Você tem permissão. Lá, excluiu, ficou só um. Então ficou só um aqui. Então é isso. Então você tem essa parte aí toda que você pode trabalhar nos projetos, né? E com essa união e esse trabalho em equipe e arquivos externos, entender como funciona, consegue trabalhar dentro de sistemas normais. Então, assim, essa é a forma de você gerenciar, né? Os níveis de proteção são essa, né? É uma boa estratégia você personalizar, por exemplo, o nível 1 e 2 ali para dar mais ou menos segurança para um e para outro, deixar o nível 3 sem nada mesmo. Então você tem esses níveis dentro do MaxQDA sendo customizáveis, né? Você pode ir e colocar. Então você sempre vai fazer o login, quando você dá a segurança, quando você começa a gerenciar aquele arquivo MX22 passa a ter essa segurança, você pode enviar para depois você fazer mérito, você como líder faz a união dos projetos, né? Vai juntando. Então você tem que tomar cuidado com a senha, porque depois não consegue entrar sem a senha, né? Então, quando não tem permissão, ele vai dar a mensagem de que não tem permissão. E aí a gente entra no módulo, que é o módulo o Team Cloud. Então, apesar de tem todo esse aparato que você pode já vinha antes, né, nas outras versões de proteção, de trabalhar em equipe, em paralelo, e agora você pode também ser muito mais protegido, né, e muito mais organizado com essa questão de ter na nuvem, né, os documentos do projeto. As pessoas podem também convidar, né, a equipe, né, o líder de projeto inicia o projeto ali, começa a convidar a equipe com o Team Cloud. Então você compartilha os arquivos, né, num espaço mais seguro, tá? E se eu não me engano, eu vou tirar esse novinho aqui que não tem acento. Aqui, novinho. Então você analisa offline e compartilha online. Né? Então, você consegue organizar a equipe, os arquivos, né? É mais para cima de 5 pesquisadores. Você conecta seu MaxQDA nessa conta, né? Você vai criar uma conta. Você, como líder, o líder é que vai ter essa licença e os membros vão ser gratuitos, vão ser convidados. Mas tem que ser subscrição, isso é um ponto importante dizer, né? É só a subscrição que trabalha com o Team Cloud. Subscrição anual. Tá? Esse é como ele funciona, né? Como que esse módulo funciona. Tá? Como que ele vai trabalhando. Eu tenho o líder da equipe que ele vai carregar o projeto, depois ele convida os membros para participar da equipe. Esses membros entram no projeto, eles baixam o projeto, e aí eles trabalham no projeto localmente, depois carrega esse projeto para a nuvem e o líder decide se está ou não. Quando ele importa o projeto, né, o arquivo, né, a gente fala em projeto, mas é o arquivo MX22 ali, que é o projeto, ele vai fazer essa decisão se ele finaliza, se está bom, ou se ele começa um outro ciclo. Então, ele trabalha com ciclos. Né? O que é carregar o projeto? É vir e falar assim, isso aqui vai ser um projeto, vou iniciar o ciclo aqui dentro. Quando ele já está, ele carrega na nuvem, aparece essa abinha, projetos em equipe. Eu tenho os meus projetos que são locais e o projeto equipe, que é o projeto que está sendo compartilhado. É o líder que vai lá e faz isso. Como que ele faz? Ele faz login, lá dentro do módulo Team Cloud, se a gente for ver, tá aqui, o módulo Team Cloud, ele faz o login. Quando ele faz o login, ele já adquiriu a licença, né? Tem que adquirir a licença, ele faz o login, entra com e-mail, com senha, e aí ele começa a iniciar o primeiro ciclo do projeto. Então, ele inicia o ciclo do projeto aqui lá dentro do MaxQDA. A partir daí, aí ele vai convidar os membros. Né? Então, por exemplo,
Vou sair aqui, vou fazer aqui uma brincadeira. Esse é o 6 ou o 5. Vou pegar aqui um mais cheio aqui. Vou pegar um outro projeto aqui. Vou pegar os 6. Os 6 que tem. Não, está mais codificado. Então eu tenho aqui, ó. Eu venho no Team Cloud, ó, login na nuvem. Aí eu digito minha senha, né, que eu já cadastrei, eu cadastrei, meu. Quando é cadastrado ele já deixa eu entrar. Eu como líder entraria aqui, ó, .com.br, coloco a senha, DR, logo. Então aí já aparece essa opção, né, de que de realizar o upload do projeto para a equipe. Quando aparece, eu vou dar um nome para o projeto, poderia chamar de criado na, na nuvem, criado na nuvem do projeto para ser compartilhado com a equipe. Criado. Faço o upload, ó, já me mostra o espaço que eu tenho disponível, né, qual o nome que vai aparecer lá para a equipe, né, o tanto de giga que eu tenho para guardar. E quanto que esse projeto tem disponível lá e quanto que eu já tenho online de projetos lá guardado. Eu faço o upload, ele vai converter o projeto para um projeto em equipe. Ó, convertendo. Ele vai pedir para mim se eu quero convidar os membros, né, da equipe. Eu tenho que convidar alguém que já entrou, fez o cadastro, né, as pessoas. Vamos convidar aqui. Olha o que ele faz quando eu falo, quero convidar. Ele vai me jogar para... ele me joga para a nuvem, né? Ele já tinha, como eu já tinha o login ali, ó, ele já me jogou para a nuvem, já aparece aqui, né, o líder, que sou eu como lead, né, aparece o time dentro, qual é o time que está, sou eu, esse projeto, os vários projetos que eu tenho, esse na nuvem, esse último que eu peguei aqui, ó, tem os membros que fazem parte desse, ó, esse foi o último que foi criado, dia 18, eu consigo pegar os membros aqui, convidar novos membros, se não for um e-mail, ó, vou convidar eu mesmo porque sou o único que tenha, eu posso colocar mensagem e tal, e quando eu faço invite, ele vai aceitar porque eu estou cadastrado, pode aparecer uma mensagem de erro, caso não esse e-mail não tenha sido cadastrado lá na nuvem, no Team Cloud. Close. Então, quando eu faço isso, eu convidei eu mesmo, para convidado, invite. Isso que vai acontecer? Vai me mandar uma mensagem. Né? Ele vai me mandar, ó, uma mensagem para o meu... aqui, ó. Essa mensagem aqui chega. Baixar imagens. Chega a mensagem aqui dentro, que eu fui convidado para o projeto. Join. Talvez aqui. Go to dashboard. Então eu já consigo ver o projeto e tudo mais. Consigo bater aqui. Aí, vejo o projeto voluntariado e aí eu posso... E o ciclo vai iniciando, né? Então tem essas opções aqui dentro. Então é isso. Eu entro nesse Team Cloud na nuvem e consigo trabalhar e fazer o cadastro, convidar pessoas. Eu recebo esse negócio. Nem passei o mouse ali quase. Aí no voluntariado
Então, o membro da equipe ele entra, aí eu consigo baixar o projeto, eu baixo o projeto, porque eu vou conseguir entrar, a hora que eu entrar no MaxQDA agora, fechou. Quando eu entro no MaxQDA, como eu já fui convidado e eu faço parte, né, lá, eu coloquei o exemplo eu mesmo, porque para conseguir fazer, a hora que ele vai abrir meus dados lá, já apareceu o voluntariado na nuvem, né, que é o compartilhado. Um ciclo iniciado, um ciclo iniciado, abrir o projeto aqui. Ele vai abrir o projeto em equipe. E aí, quando eu abro esse projeto em equipe, aí já aparece toda essa parte, né, onde eu posso importar os arquivos da equipe, né, diário de bordo, se eu quiser colocar. O diário de bordo é interessante, ele também joga, ele vai sempre trabalhando aqui, nuvem, lá, ele joga para nuvem, tem um diário de bordo, aí ele me joga para nuvem, eu escrevo, e os outros membros conseguem ver, o líder, se adicionar aqui um título, início do projeto, trabalhando com as entrevistas de Manaus. Então aqui, ó, data, quem fez, então eu consigo ir trabalhando aqui dentro. Tem os membros da equipe, comentários do administrador, se o administrador fez um mau projeto para ser iniciado com a equipe, ser compartilhado com a equipe, que foi o que eu falei, né, no começo, certo? E é isso, como eu também sou administrador, e depois esse é o ciclo, né? Eles vão baixando, aí eles vão fazer o quê? Os membros trabalham no projeto localmente, ali dentro, vai codificando aqui dentro, coisas, né? E vai carregar isso, aí eu consigo subir isso para a nuvem de novo, fazendo o upload para o ciclo 2. Quando eu faço esse upload, ele aparece os comentários, o team leader vai olhar isso e vai ver se está legal. Quando está legal, e depois que ele realizou aquilo ali, ele pode ver que tem ali uma atividade que foi feita recentemente, e ele pode ver essas atividades, quem que fez isso, né? Então aí dentro, se ele quiser finalizar, quando o team leader quer finalizar, depois que o membro da equipe passou para ele, ele vai e clica em exportar o arquivo e finaliza o projeto. Acabou. Ele pode exportar esse arquivo .mx2, acabou, tá bom desse jeito. Senão ele inicia um outro ciclo, né? Como é que ele faz? O líder vai, ó, e inicia um outro ciclo aqui dentro, e aí os membros da equipe podem baixar de novo o projeto. E a gente vai para o ciclo 3, 4, até chegar no momento que ele acha que está legal. Então, sempre junto aqui, trabalhando dentro do MaxQDA e lá fora. Agora, toda vez que eu entro aqui, né, quando eu vou iniciar um outro ciclo aqui, se eu clicar em iniciar, ele vai me jogar lá dentro. Então, eu tenho várias opções para trabalhar, e toda vez que eu for entrar agora, como eu coloquei esse projeto no TeamCloud, ele sempre vai aparecer aqui dentro, vendo? Está compartilhado, e os meus projetos normais não. Então, é importante, assim, dentro dessa perspectiva, saber que é uma forma de você sim organizar melhor, compartilhar, ter um negócio mais seguro, porque vai estar na nuvem, você não vai perder projeto local, se roubar computador, você não tem que ficar colocando no Drive, mas que é uma opção que só vai funcionar para as licenças de subscrição, que é a licença anual. Então, é só para essas licenças, não funciona para licença de estudante, nem as perpétuas, perpétua, ou, né, e nem aquelas licenças também fornecidas em treinamentos, que é aquelas licenças mais de tempo
tempo reduzido, né? 14 dias ou às vezes um mês. E apenas o líder é aquele que solicita essa licença. Os membros vão conectar ali dentro, tá? Vou tirar esse assim, menorzinho aqui. É exatamente isso. Tá bom. Aí. Então é isso, né? Então esse é o ciclo para o Team Cloud. Então a gente viu o Team Cloud, como convidar um membro, como juntar um projeto ali dentro, como importar, avaliar, como concluir essa rodada ali dentro. Era isso.